Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um pouco diferente, já vou começar aqui de forma rápida, breve, bem objetiva, já começando aqui a dar início, né, às informações que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para vocês, inclusive informação urgentíssima que acaba de ser confirmada agora direto de Brasília, gente, tá? Uma grande autoridade da política acaba de ser internada às pressas, gente, tá? Uma grande autoridade da política acaba de ser internada às pressas. Notícia que acaba de chegar que teve fraturas extremamente grave. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou Brasília agora neste exato momento, gente. Então, assim, eu vou trazer, além dessas outras várias informações, já vou colocar aqui o pé no acelerador para trazer um número maior de notícias, menor espaço de tempo possível, de forma rápida, breve e bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, já dando início aqui com as informações. Claro, rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal para você ter certeza se você está inscrito aqui ou não, porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Ah, Fabiana, eu não me inscrevi, não sei se eu ainda estou inscrito. Ah, eu não tenho certeza se eu estou inscrito ou não. Gente, é muito simples, tá? É só você olhar aqui embaixo na sua plataforma, vai ter a palavrinha chamada inscreva ou se inscrever-se. É só clicar em cima, que na hora, automático e gratuito, claro, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, dando início aqui com as informações, eu preciso trazer aqui um vídeo que explodiu nas redes sociais nesse dia de hoje, que foi o vídeo do deputado federal Marcel Van Hatten, que foi para cima do STF, foi para cima do ministro Gilmar Mendes, assim, sem dó e nem piedade. E ele descobriu algo, gente, tá? Do plano. Qual que é o plano por trás aí dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Em decidir, né? Numa canetada que só o PGR pode impeachmentar, né? Dar andamento, né? A abrir processo de impeachment contra ministros do STF. Há um plano por trás disso? Há um plano de Gilmar Mendes por trás dessa decisão? Há um plano e é muito pior do que a gente imaginava. Agora sim vocês vão saber por que do desespero do Gilmar Mendes em blindar o STF, em blindar ministros do STF, porque esse desespero do Gilmar Mendes. Assistam. Depois de assistir esse vídeo, você não vai ter mais nenhuma dúvida. Mas é inaceitável o que Gilmar Mendes fez hoje. A bancada do Novo está aí resignada com essa sua atitude, mas mais do que inconformada. A bancada está propondo alterações e pedindo ao deputado Hugo Mota que coloque imediatamente para funcionar a comissão especial, acabando com as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Me traz aqui essa tribuna é essa situação que vivemos no Brasil de golpe de Estado constantemente dado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje de maneira monocrática pelo ministro Gilmar Mendes. A notícia, e diria inclusive boa nesse caso, é que pelo que eu senti no Senado da República, o Gilmar Mendes conseguiu unir aquela casa, que deveria já ter feito impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade, mas uniu a casa contra essa sua decisão, contra a decisão de Gilmar Mendes, que acaba simplesmente com o que a Constituição prevê, que é a capacidade de senadores fazerem o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, aliás, ele acaba com a possibilidade de cidadãos protocolarem pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado da República. O ministro Gilmar Mendes está arrogando-se um poder, que aliás outros ministros já fazem há muito tempo também, de decidir sozinho, sem ter sido eleito para tal, qual é o regime brasileiro. E com certeza não é democrático. Ele está ajudando no esforço das autoridades brasileiras mais altas de tornar o Brasil um país autoritário. Um regime em que a democracia representativa é esvaziada, atacada, assassinada. Então, senhor presidente, eu venho aqui, inclusive, e repito, lá do Senado da República, para esta tribuna, repetir
um pedido feito do presidente, ou melhor, pelo presidente Davi Alcolumbre ao presidente Hugo Motta, de que paute a PEC acabando com as decisões monocráticas. Não pode pautar diretamente no plenário, porque é preciso ainda instalar comissão especial. Então digo aqui, presidente Hugo Motta, senador Davi Alcolumbre disse que pediu a Vossa Excelência e pediu-me que repetisse esse seu pedido aqui nessa tribuna, Vossa Excelência, para que instale a comissão especial e votemos o fim das decisões monocráticas. Um texto, aliás, que foi relatado por mim na CCJ. E além desse tema, temos ainda, deputado Adriano, o fim do foro privilegiado, que precisa ser pautado aqui nesta casa, já veio do Senado. A volta da prisão após condenação em segunda instância. Tem tanta coisa que o Supremo já fez, diminuindo o nosso poder, retirando as nossas funções, que um discurso de 5 minutos não dá conta, deputado Eli, de falar sobre tudo que o Supremo já fez, atacando a democracia. Mas no dia de hoje, o Gilmar Mendes conseguiu unir o Congresso Nacional contra si e a própria imprensa, que está dizendo, finalmente, e que bom, que essa decisão é antidemocrática e precisa ser urgentemente revista. Este Congresso precisa se posicionar. O senador Davi Alcolumbre já o fez. Esperamos o deputado Hugo Motta, presidente dessa casa, da Câmara dos Deputados, que faça igual e instale a comissão especial da PEC, acabando com decisões monocráticas que passam por cima da decisão de 513 deputados e 81 senadores. E nós também protocolamos uma proposta de emenda à Constituição, senhores e senhoras deputados, senhoras e senhores deputados, que tem 67 assinaturas neste momento. Precisa de 171 e espero que até o fim do dia nós as alcancemos. Está indo rápido. Que restitui ao Senado o poder de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e ao povo a possibilidade de proposição. Essa PEC foi protocolada por mim, já tem 67 assinaturas, para que não pare dúvida e que esteja na Constituição aquilo que nenhum ministro poderia, como Gilmar Mendes fez, por decisão monocrática, ter sido anulado por não ter sido recepcionado pela Constituição de 88 por ser uma lei anterior. Quantas vezes já se fez impeachment aqui, inclusive nesta casa, de presidentes da República baseado nessa mesma lei? E agora a interpretação do ministro muda? Senhor presidente, é inaceitável o que Gilmar Mendes fez hoje. A bancada do Novo está aí resignada com essa sua atitude, mas mais do que inconformada. A bancada está propondo alterações e pedindo ao deputado Hugo Motta aquilo que Davi Alcolumbre também lhe pediu, que coloque imediatamente para funcionar a comissão especial, acabando com as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Gente, tá? Inclusive esse projeto já foi... imediatamente para funcionar. Já foi apelidado de o terror do STF. A PEC das decisões monocráticas. Aquela PEC que a Carol de Tone, enquanto ela era presidente da CCJ, fez tanto para que ela fosse aprovada. A PEC contra decisões monocráticas de ministros do STF. Essa coisa que eles têm de do nada ir lá na canetada tomar uma decisão monocrática que, assim, cresceu de forma súbita, né, nos últimos anos. Inclusive foi uma matéria do jornal da Revista Oeste há um tempo atrás mostrando o absurdo do crescimento avassalador das decisões monocráticas por parte de ministros do STF. E agora vem o Gilmar Mendes, uma decisão monocrática, uma liminar, uma canetada, simplesmente fecha o Congresso Nacional, como diz a deputada federal Bia Kicis. Com essa decisão ele fecha o Congresso. Não é preciso ter Senado Federal, não é preciso ter Congresso, não é preciso ter representantes do povo, se é o STF que decide tudo. Então é isso, gente. Agora a oposição está indo para cima com tudo com relação à PEC, gente, tá? Das decisões monocráticas, que pode acabar de uma vez por todas com essas decisões monocráticas vindas de ministros do STF. É uma caneta que dá muito poder, né?
Decisão monocrática dá muito poder para ministros do STF. Prova disso é essa decisão que o Gilmar Mendes acabou de tomar e que, pela primeira vez, o Gilmar Mendes conseguiu unir a direita e a esquerda, porque a direita e a esquerda estão detonando, destruindo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vi pouquíssimos jornalistas de esquerda, eu vi muitos, mas eu vi muitos jornalistas de esquerda, assim como jornalistas da direita, tripudiando essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora só PGR pode abrir impeachment, né, contra ministros do STF. PGR, que inclusive no vídeo anterior eu trouxe para vocês, assista o vídeo anterior, porque o próprio Otávio Guedes, lá dentro da Globo News, disse que é muito conveniente para o Gilmar Mendes tomar essa decisão, porque o PGR, inclusive, foi sócio de uma das empresas do Gilmar Mendes. Que, inclusive, o PGR Paulo Gonet está hoje na PGR por uma ajuda, por articulação do próprio Gilmar Mendes. Ou seja, gente, tá para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Por que o Gilmar Mendes está tão desesperado para que o PGR decida se eles vão ou não sofrer impeachment? Tá bem explicado, né, gente? Então, chumbo grosso, como diz o próprio Lula, né? O grosso vai entrar pro lado dos ministros do STF, porque agora eles estão ressuscitando, a oposição está ressuscitando o projeto de lei das decisões monocráticas, gente, tá? Que era um projeto que era considerado terror dos ministros do STF. Vamos porque tem mais, gente, tá? Agora é a vez dela. Deputada federal Bia Kicis, após essa decisão do ministro Gilmar Mendes, fez uma revelação bombástica que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Assista até o fim. Vocês vão entender o que ela acabou de explodir para o Brasil e para o mundo inteiro. Vejam só. Sabe que dia é hoje? O dia que Gilmar Mendes fechou o Congresso Nacional. É isso mesmo. Numa canetada, o ministro revogou o artigo 52, inciso 2 da Constituição e vários artigos da Lei 1079, que é a lei do crime de responsabilidade. Olha aqui, Gilmar Mendes hoje, numa decisão liminar, ele decidiu o seguinte: só o PGR, o Procurador-Geral da República, pode processar ministro do Supremo por impeachment. Só ele pode denunciar, né, o ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Não, aqui especificamente crimes de responsabilidade. Compete privativamente ao Senado Federal. Onde é que está escrito aqui que compete ao PGR processar e aos ministros do Supremo julgar, por exemplo? Onde é que está escrito isso aqui? Isso aqui é a Constituição do Brasil. Eu sei que isso não está valendo nada, não. Mas para mim vale. Para os deputados, os senadores que lutamos para resgatar a autoridade do Congresso há muitos anos, com muita dificuldade, a Constituição vale. Mas para certos ministros do Supremo, o que vale é a vontade deles. É o que eles querem. E aí, as redes sociais falaram tanto da PEC da blindagem. Aqui, a gente estava tentando, o projeto da PEC lá era para que a gente tivesse as nossas imunidade parlamentar, imunidade de expressão respeitada. E aí virou o quê? PEC da blindagem. O Congresso está querendo se blindar. Que absurdo, o mundo veio abaixo. E agora, pessoal, cadê a mídia? Cadê todo mundo que chamou aí de PEC da blindagem quando a gente queria assegurar que parlamentar pudesse falar com imunidade, coisa que hoje o Supremo não respeita? Essa é uma blindagem que eu estou vendo. Os ministros se blindando, dizendo que os senadores não podem mais fazer aquilo que a Constituição diz que eles fazem privativamente. Processar ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Para quem não sabe, impeachment é o nome em inglês que se fala, né, de impeachar, que é crime de responsabilidade. É você caçar alguém por crime de responsabilidade, não é por crime comum. Por crime comum é o PGR mesmo. Então, se um ministro do Supremo matar, roubar, ele tem que ser processado pelo PGR e julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas é que é crime de responsabilidade. E usurpar competência do legislativo, de outro poder, e impedir que os poderes exerçam as suas atribuições constitucionais é crime de responsabilidade. Fazer militância política
praticar atividade política partidária, que é isso que eles fazem com perder o mané, derrotamos o bolsonarismo e muito mais, é crime de responsabilidade. Essa coisa de não pode censura, é proibida, a Constituição proíbe. Mas nesse caso até tal dia pode, porque é para calar o Bolsonaro. Crime de responsabilidade. O que não falta é crime de responsabilidade. E a gente sabe que estamos nessa situação porque no Senado eles não têm feito a parte deles, não têm feito seu papel de levar adiante as centenas de pedidos de impeachment que existem contra vários ministros, especialmente Alexandre de Moraes. E agora que o Senado tem se ajoelhado, o ministro Gilmar resolve fechar logo. Fechar e ficar com a chave para ele. É isso que nós estamos vendo. Hoje, a instauração da ditadura da toga, agora é oficial. Porque a gente vem denunciando isso há muito tempo, mas agora é oficial. Ou o Senado se levanta e responde a isso, ou realmente deixa o ministro Gilmar ficar com a chave, porque não está valendo para mais nada. É isso aí, gente. Deixa o ministro pegar a chave lá, trancar e acabar, né, com o Congresso Nacional. Afinal de contas, é o STF que está decidindo tudo mesmo, né? Gilmar Mendes e outros ministros ali que numa canetada vai lá e pá, decide tudo, passa até por cima da Constituição. Eu fico imaginando, gente, um jurista, por exemplo, um ministro da Suprema Corte lá dos Estados Unidos, assistindo, né, vendo uma notícia como essa, numa canetada, um ministro vai lá e toma a decisão de que o único que pode punir é um cara que não tem um voto sequer do povo brasileiro, que é o PGR. É um tapa na cara da sociedade, né? Eu fico imaginando um ministro de uma Suprema Corte da Europa, dos Estados Unidos, vendo uma notícia como essa, gente. É um escândalo, né? É um escárnio, na verdade. É um escárnio. Isso é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Vamos lá, gente. Vocês sabiam, gente, que o Lula está arquitetando um plano para acabar com a direita no Brasil? Sim, gente, o Lula não dá ponto sem nó. Tudo isso que está acontecendo, gente, recentemente, aí nos últimos dias, tudo isso pode fazer parte de um plano maquiavélico do Lula para acabar com a direita no Brasil. Sabe como que o Lula pretende fazer isso? Assistam esse vídeo do início até o fim, que você vai ter acesso a essa bomba. Como que o Lula quer acabar com a direita no Brasil? Assistam, só assistam. Planejando algo ainda esse ano e é minha obrigação avisar. Lula pode estar planejando algo ainda esse ano e é minha obrigação avisar vocês aqui. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony. Presta muita atenção nesse vídeo como se fosse um alerta. O Lula não é burro, ele tá de olho em tudo que tá acontecendo, principalmente para aumentar sua popularidade e não ser descartado pelo sistema. Você que assistiu meus vídeos já viu que eu expliquei para vocês. O Lula precisa sempre de um governo de coalizão para vencer uma eleição. E ele sabe disso. E como ele faz isso? Se tornando forte, minando o adversário e deixando ele totalmente desorganizado para que ele seja a única opção que vai ganhar as eleições e distribua os cargos. Isso você já entendeu. Se você me segue, você já entendeu também que eu falei nos últimos vídeos que tem uma tensão rolando. O Alcolumbre tá pirado com o governo Lula porque indicou Jorge Bessias e, em tese, ele está até interessado em pautar anistia pelo Senado primeiro do que na Câmara de Deputados, em troca dos votos da direita para derrubar o Jorge Bessias. Isso você também já entendeu. E você também já entendeu que o Hugo Mota tá igual uma cadelinha na coleira que não pode pautar anistia nenhuma porque ele tá com o pai dele com um problema lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o cara é ameaçado de fato. Preciso resumir isso para vocês antes de contar o que o Lula tá fazendo. Então, continua aqui comigo. E o último ponto que você já entendeu assistindo os vídeos do Rony é que o Centrão, junto com o sistema, botaram o Bolsonaro na cadeia para pressionar a direita para escolher o seu candidato de direita apoiado por Jair Bolsonaro e tentar passar uma dosimetria para botar Bolsonaro de volta em casa, em prisão domiciliar e soltar a galerinha do bloco 1, 2 do 8 de janeiro. Pois bem, vocês já entenderam tudo isso? Então presta atenção no que eu vou falar aqui. Esse aqui é o Lula. Não sei se vocês sabem, mas todo presidente ele tem condições de fazer algo todo fim do ano, chamado induto natalino. Esse induto é um perdão de penas para algumas pessoas. Geralmente, eles excluem crimes hediondos, crimes contra o Estado Democrático de Direito e coisas do tipo. Agora, vocês já pensaram se no induto natalino desse ano o Lula resolver dar o induto para todos os presos do 8 de janeiro do bloco 1 e 2? Ou seja, aqueles presos, o pessoal que invadiu, que depredou, mas que não eram financiadores ou os organizadores, como eles acusam naquele processo ridículo. Vocês já pensaram o Lula dizendo, eles são coitadinhos, foram enganados por Bolsonaro. O
Bolsonaro tem que ficar na cadeia, preso. Eles já cumpriram a pena e já entenderam que não pode fazer esse tipo de coisa. E depois vai vir com um discurso de pacificação, dizendo que foi ele que soltou essa galera da cadeia, e destruir também todo o discurso de anistia da direita. Porque se o Lula fizer isso, ele vai acusar, e não somente ele, mas toda a imprensa que trabalha para ele, vai acusar a direita de dizer que vocês não estavam pensando nos presos do 8 de janeiro e apenas em Jair Bolsonaro. Ele vai criar toda uma narrativa e ainda vai jogar essa narrativa nos Estados Unidos. Enfim, vocês sabem muito bem como essa gente trabalha, e ele vai usar isso a favor dele. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Eu pensei muito em fazer esse vídeo, como eu ia explicar isso para vocês. Porque existe uma certa celeridade nesse momento. Ou esse processo precisa passar pelo Senado e aproveitar esse momento de tensão do Senado com o próprio governo Lula, e dali a pouco aprovar o texto, que é um baita de um projeto que está no Senado, que muda a Lei de Segurança Nacional, que foi a lei que prendeu o Bolsonaro. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Se você não sabe do que eu tô falando, vai 2 vídeos atrás ali, assiste que você vai entender. Ou seja, a gente precisa basicamente de celeridade nesses projetos, seja na Câmara Federal ou seja no Senado, porque nós estamos a 1 ano da eleição e é o último induto do Lula. Essa galera do 8 de janeiro que foi presa logo no início do mandato do Lula, já tá há 3 anos na prisão. O Lula pressionado, que já perdeu o Congresso, tentando aprovar o Jorge Messias agora no Supremo Tribunal Federal. O Lula sabendo de dentro lá da sua casinha de que não tem mais o apoio do centro, e muitos deles já pularam fora porque querem um novo candidato indicado por Bolsonaro. Eu não duvido nada que ele faça isso no final desse ano. Se ele fizer, a narrativa que eles vão criar vai ser muito grande. Esse vídeo não é uma certeza que ele fará, mas é um alerta que ele pode fazer isso e ele pode usar essa estratégia. E o meu trabalho é estar aqui para avisar vocês, porque eu faço leituras políticas e análises políticas, e se eu tivesse do lado do Lula, coisa que nunca estarei, pois tenho nojo daquele anão sem dedo, eu com certeza aconselharia ele a fazer isso. Então é bem provável que alguém está aconselhando ele a fazer isso lá, porque vai por mim. Dentro do PT, Zé Dirceu e essa galerinha dele tem muita gente muito boa de estratégia, senão Lula não seria 4 vezes presidente da República. Não dá para subestimar o inimigo. O meu nome é Rony. Não dá pra subestimar o inimigo, gente. Porque que coisa, hein? Planos e planos pra se perpetuar no poder. Tipo assim, Lula, chega o Natal, dá indulto, tira o pessoal do 8 de janeiro da cadeia e utiliza isso pra fazer campanha. A narrativa, né, de que, ó, enquanto vocês estavam preocupados em salvar, né, o Bolsonaro, anistia pra salvar o Bolsonaro, eu vim aqui, Lula, que sou misericordioso, sou uma Madre Teresa de Calcutá, vim aqui e soltei todo mundo. Porque eu tive dó, porque eu tive empatia, porque... Ixi, ele faria um estardalhaço, uma campanha, um comício em cima disso, né, gente? Durante a campanha, então, do ano que vem, nossa, eu fui o salvador da pátria. Daqueles que acreditaram no Bolsonaro, se deram mal, foram presos, foram abandonados pelos bolsonaristas, e eu, Lula da Silva, fui lá e salvei tudo. E aí, gente, vocês acham que essa leitura do Rony Gabriel pode ter sentido? Vocês acham que alguém pode estar dando essa estratégia como opção para o Lula fazer agora no final do ano? Vocês acham que o Lula chegaria a esse ponto? Fazer isso para usar isso para fazer campanha em 2026? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Ou vocês acham que... Não concordo, Fabiana. Eu acho que o Lula está se lixando para esse pessoal do 8 de janeiro. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Agora, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma bomba que acabou de explodir. E a impressão que eu tenho, né, gente, eu acho que o Lula deve estar se borrando nas calças de que isso aqui possa chegar nele. Calma que vocês vão entender. É isso aqui. Em carta a Trump, Carvajal, né? Carvajal. Vocês sabem muito bem que é o ex-chefe de inteligência do governo Maduro, que está preso nos Estados Unidos e está lá delatando, né, o Maduro, está delatando o Lula da Silva. E o Lula deve estar desesperado. O que está acontecendo? Carvajal mandou uma carta ao Trump, né, acusando o Maduro de liderar narco-estado e manipular eleições. Está acusando o Maduro de manipular eleições. Só que nessa carta que o Carvajal enviou ao Donald Trump, ele diz que tem provas. Ele tem provas de absolutamente todas as denúncias e acusações que ele está fazendo contra o ditador Nicolás Maduro. E calma, gente, que a bomba aqui é tão grande que o próprio Trump acabou de tomar uma decisão aqui, ó, agora, contra o ditador Maduro. Daqui a pouco eu vou trazer essa decisão do Donald Trump que chocou o mundo inteiro. Lula deve estar desesperado. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Mas vamos entender aqui o que diz essa carta que está deixando o Maduro e o Lula desesperados.
O jornal norte-americano Dallas Express obteve uma carta enviada por Hugo Carvajal Barrios ao presidente norte-americano Donald Trump. Então, esse jornal teve acesso a uma carta que foi enviada pelo Carvajal para o Donald Trump, ex-diretor de inteligência militar da Venezuela, né, do Maduro, e figura-chave nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Carvajal cumpre pena nos Estados Unidos por narcoterrorismo. Ele afirma que o regime venezuelano atua como organização criminosa voltada a prejudicar os Estados Unidos. Ele fez uma acusação muito grave contra o Maduro. Carvajal, extraditado na Espanha depois de anos de buscas, diz que Maduro, Diosdado Cabello e altos comandos transformaram, tá, o Estado venezuelano em um cartel. Aquilo que Donald Trump sempre acusa, né, os líderes ali na Venezuela. A carta acusa o regime de armar o tráfico, infiltrar agentes, exportar o trem de Aragua e manipular sistemas eleitorais. Aqui é que pega. Manipular sistemas eleitorais. Ele declara apoio às políticas de Trump e oferece mais informações às autoridades norte-americanas. O que é que o Carvajal, tá, gente, tá, ex-chefe de inteligência do Maduro, tá fazendo aqui? Como ele tá preso, possivelmente deve pegar prisão perpétua nos Estados Unidos, ele tá assim, cara, estou disposto a colaborar e eu vou entregar tudo que eu sei e tudo que eu tenho. Provas. Porque lá pro Donald Trump, não é só você chega lá e falar igual papagaio. Você tem que provar tudo aquilo que você está falando. É tudo que você está denunciando. Fraude em eleições, você tem que provar. Aí é que tá, gente, tá? Ele está oferecendo para o Trump novas informações e com provas. Tá aqui, ó. Principais pontos da carta de Carvajal. No documento, Carvajal afirma estar disposto a fornecer mais detalhes em depoimentos sigilosos, tá? Caso sua colaboração seja considerada relevante, pode reduzir sua pena. Esse é o propósito, a estratégia do Carvajal. Eu entrego o que vocês querem, eu entrego quem vocês querem, que eu tenha provas contra essa pessoa, lógico, eu entrego quem vocês querem, mas em troca eu quero redução de pena. Se eu tenho prisão perpétua, eu quero, vamos supor, 15 anos de pena, 10 anos de pena. Mais ou menos isso. Se confirmadas, as informações podem influenciar a política dos Estados Unidos para a Venezuela e reforçar investigações de narcoterrorismo e espionagem na América Latina. Primeiro ponto, Carvajal afirma que a Venezuela funciona como narco-organização que usa entorpecentes como arma contra os Estados Unidos. Segundo ponto da carta, alega colaboração do regime com o FARC. Gente, é terrorismo, eu não posso nem mencionar aqui para vocês que é perigoso. E inteligência cubana. Ou seja, ele alega colaboração, né, gente, tá, de todo esse regime aqui contra os Estados Unidos. Diz que o trem de Aragua foi exportado para os Estados Unidos depois de 2021 e recebe ordens diretas de Caracas. Quem em Caracas está dando essas ordens? Então, assim, é coisa que ele diz que vai revelar, caso a pena dele seja reduzida. Ele, nessa carta, ele relata a infiltração de espiões venezuelanos e cubanos com bases militares norte-americanas, ou seja, espiões infiltrados venezuelanos e cubanos em bases militares norte-americanas, ou seja, nas bases militares dos Estados Unidos norte-americanas pode ter espiões da Venezuela e de Cuba. Na carta, ele também afirma que o sistema Smartmatic pode ser manipulado e foi criado para manter o chavismo no poder. E na carta também ele diz apoiar a política de Trump e se coloca à disposição para depoimentos sigilosos. Para se preservar, para preservar a sua própria vida, ele quer que tudo que ele delate e que ele prove, né, que ele vai entregar o que o governo Trump deseja, ele quer que tudo fique no sigilo. Até que as decisões contra, né, os ditadores sejam tomadas. Aí, gente, o desespero tomou conta, né? Porque nessa carta, próprio Carvajal, gente, já revelou para o governo Donald Trump que o narco
né? O narcoterrorismo da Venezuela financiou campanha do Lula aqui no Brasil. Ele fez acusações gravíssimas, né? O regime de Nicolás Maduro financiou a eleição do Lula aqui no Brasil. Isso, claro que ele vai ter que provar tudo isso que ele está dizendo, tá? Aí, inclusive, saiu aqui, o Donald Trump tomou decisão, daqui a pouco eu vou trazer, tomou decisão sobre toda essa questão. Tá aqui também na Gazeta do Povo. Ex-general chavista oferece ajuda a Trump para provar vínculo de Maduro com o cartel. Aí, gente, vejam a bomba que acabou de explodir. Governo Trump orienta americanos a deixarem Venezuela imediatamente. Alguma coisa me diz que o governo norte-americano, que o governo Donald Trump pode invadir a Venezuela a qualquer momento, gente. Depois desse alerta do governo americano, eu, Fabiana Cardoso, acho que o governo Donald Trump vai invadir a Venezuela a qualquer momento. Porque eu acabei de trazer aqui tudo aquilo que o Carvajal disse que tem em poder, né? Ele tem documentos, provas contra o ditador Maduro. Aí, horas depois dele revelar que tem tudo e pode negociar com o governo Trump em troca de redução de pena, sai aqui essa bomba contra o ditador Maduro. Tá aqui. O governo de Donald Trump orientou os cidadãos americanos a deixarem a Venezuela imediatamente e retornarem aos Estados Unidos. O aviso ocorre em meio à escalada das tensões entre Washington e o governo de Nicolás Maduro. O que é que aconteceu? A Casa Branca divulgou um comunicado em que alerta seus cidadãos para o alto risco de permanecer na Venezuela ou viajar para a Venezuela. Ou seja, os Estados Unidos está dizendo o seguinte: se alguém tiver algum americano tiver intenção de viajar para a Venezuela, não vá. E se tiver algum americano lá em território venezuelano, saia da Venezuela imediatamente. Segundo o governo americano, abre aspas, não viaje para a Venezuela nem permaneça no país devido ao alto risco de detenção indevida, tortura sob custódia, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade, agitação civil, infraestrutura precária de saúde. Todos os cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais nos Estados Unidos que estejam na Venezuela são fortemente aconselhados a sair imediatamente, diz o aviso do governo americano. Todos estão conselho, alerta, gente, saiam da Venezuela. Quem estiver pretendendo ir, não viaje para a Venezuela. É o alerta do governo Trump. Tá aí. Gestão Trump ressalta que não existe consulado ou embaixada dos Estados Unidos na Venezuela. Por esse motivo, o governo norte-americano alega que não pode fornecer serviço de emergência ou serviço consular aos seus cidadãos que estejam no país latino-americano. Aqui o governo dos Estados Unidos deu vários motivos para que eles deixem a Venezuela. Mas, na minha humilde opinião, gente, algo estarrecedor pode acontecer contra a Venezuela a qualquer momento. Eu só acho. Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Vamos lá, pessoal, notícia. Daqui a pouco, gente, tá? Uma grande autoridade da política foi internada, teve fraturas. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco aqui para vocês. Porque antes, vamos falar sobre Michele Bolsonaro, gente. Notícia que foi divulgada aqui hoje, ó. Michele visita Bolsonaro na Polícia Federal acompanhada da filha. E sabe quanto tempo que a filha do Bolsonaro teve para visitar? 30 minutos. É como se o Alexandre de Moraes dissesse assim, ó, vai lá, 30 minutos para você ver seu pai. Gente, que tristeza isso. Uma menina nova, gente, tá? Com o pai com 70 anos já. O pai já tem 70 anos de vida. A menina tem 15 anos. Poderia estar aí aproveitando, né, gente, tá? O seu pai imensamente, que já tem 70 anos de idade. Sabe lá quantos anos ainda vai ficar aqui entre nós na Terra? Porque já é um senhor de 70 anos. Né? Convenha. A gente quer que viva 100. Quer, gente, claro, mas a gente precisa ser pé no chão. Aí a menina está sendo privada de ter o contato. Sabe? Um senhor de 70 anos, uma filha de 15 anos, ela tem 30 minutinhos para ficar com seu pai. Assim,
É muita crueldade, muita perversidade, gente, tá? Uma filha de 15 anos com um pai que tem 70 anos, ela ter o direito de ter 30 minutos com seu pai. É muita crueldade e perversidade? É ou não é, gente, tá? Vai lá, 30 minutinhos pra você ver seu pai. Parece um xerife, né? Meu Deus. Vamos lá, gente. Internação. A notícia que acaba de ser confirmada pela Folha de São Paulo. Tá aqui, Folha de São Paulo, citando a fonte para vocês. Marina Silva, ministra do alto escalão do governo Lula, teve leve fratura na coluna e foi hospitalizada, gente. Tá? A notícia aqui da Folha de São Paulo diz que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né, foi diagnosticada com uma leve fratura na região lombar, na coluna, na última quarta-feira, após ser atendida no hospital de Brasília. Ela foi hospitalizada em Brasília, gente, na capital federal. Agora eu tô me perguntando aqui, será que a Marina foi pro SUS? Porque, né? O SUS é o melhor do Brasil, como diz a Daniela Lima. Segundo nota oficial de sua pasta, ela estava de férias durante essa semana para recuperação. Ela precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas. Marina foi hospitalizada após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência, diz a pasta. A ministra foi atendida pelos clínicos gerais Leonardo Coelho e Éder Malta e pelo ortopedista, né? Somente médicos renomadíssimos, né? Ela recebeu medicação para controlar a dor, né? Uma vez que respondeu bem, teve alta e ainda nessa quarta-feira já retornou para casa. Tá aí, gente, tá? Que coisa. Será que foi pro SUS, gente? Essa é a pergunta que fica, né? Se o SUS é de primeira, como diz o governo Lula, né? O ministro da Saúde, não, é uma tecnologia de ponta. Será que foi pro SUS ou foi para um hospital bem caro em Brasília? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. É isso, gente. Então essas foram as informações aqui dos últimos minutos. Aqui a notícia 24 horas o tempo todo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até o nosso próximo boletim.